Boa tarde, nono ano. Hoje teremos uma aula resumida dos principais tópicos da unidade 1 do livro didático, abordando aí os principais temas para fazermos nossa avaliação na próxima semana. Vamos lá, então. A unidade 1 trata da organização política e econômica mundial. E antes de apontar as características que tangem o sistema capitalista e socialista, vale lembrar alguns aspectos históricos. Após a segunda metade do século XX, o mundo estava dividido em dois blocos com sistemas políticos, sociais e econômicos totalmente opostos, que eram o bloco capitalista, o bloco dos países capitalistas alinhavam-se ao sistema econômico capitalista, e o bloco socialista, que se alinhava ao sistema econômico socialista. Vamos então ao sistema capitalista. O sistema capitalista se desenvolve na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XII. O capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bem por dinheiro, e onde algumas pessoas são donas das propriedades e dos meios de produção. É caracterizado pela propriedade privada, sendo os meios de produção pertencentes a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, e pelo trabalho assalariado, que é o pagamento pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Antes de chegar na atual fase capitalista que vivenciamos hoje, passamos por fases como a do capitalismo comercial, que foi marcada pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura. As principais formas de produção de mercadorias no capitalismo comercial eram o artesanato e a manufatura. No artesanato, o artesão trabalhava sozinho, manualmente, usando as próprias ferramentas. Ele era, portanto, dono dos meios de produção e do resultado de seu trabalho. As principais rotas comerciais, lá naquele período dos séculos XVI a XVIII, o comércio de mercadorias, a exploração das colônias ao longo desse século, eles possibilitaram a ampliação da acumulação de capital pela burguesia. E nesse mapa, podemos observar as principais rotas comerciais do período, então, as quais a rota da prata, do açúcar, das especiarias e a dos escravos. Capitalismo industrial. Com a Revolução Industrial do século XVIII, o surgimento da máquina movida a vapor e a expansão das indústrias, o capitalismo atinge uma nova fase, chamada de capitalismo industrial, ou industrialismo. Essas novas inovações foram responsáveis pelo surgimento do que hoje conhecemos como indústria. No capitalismo financeiro, ele surge no século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da globalização e o advento da Segunda Revolução Industrial. É a fase atual em que vivemos, caracterizada pela integração entre capital industrial e capital bancário. Indústrias incorporam ou criam bancos e bancos incorporam ou criam indústrias. Ou seja, uma forma de as indústrias garantirem dinheiro para investimentos é vender cotas de suas empresas, as ações, nas bolsas de valores. E a compra de ações possibilita ao investidor obter lucros sem participar diretamente na produção. As características do capitalismo vão desde propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência e trabalho assalariado. O sistema socialista. O sistema socialista, ele tem origem no século XIX, com uma crítica ao sistema capitalista,
e especialmente na sociedade industrial que se desenvolvia. O sistema socialista defende a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o controle da produção, com o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços, como a saúde, educação e habitação. Algumas características do socialismo são a estatização, a economia planificada e o pleno emprego. Ordem bipolar. Esta disputa entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, ficou conhecida como Guerra Fria. Para chegarmos à geopolítica atual que vivenciamos, é importante destacar a origem bipolar, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos e a União Soviética firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, eram governados sob sistemas econômicos e sociais opostos, da qual já falamos, o capitalismo e o socialismo, e esse confronto, ele só ocorreu no campo diplomático, como disputas econômicas, espacial, militar e ideológica. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o contexto econômico, político e militar que envolve os estados no plano internacional. Ela vem surgir depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Dessa maneira, foi consolidado o sistema capitalista, tendo os Estados Unidos da América como a potência mundial e principal. Há mais uma expressão utilizada na nova ordem mundial, que é a multipolaridade. Ela diz que o poderio militar não era o mais importante para estabelecer a potencialidade de um país, mas sim o poderio econômico. Globalização e mundialização. O termo mundialização tem sido usado para denominar a atual fase de internacionalização de capital. Algumas leituras até consideram globalização e mundialização como sinônimos. Porque com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. E dentre suas características estão o crescimento do comércio internacional, a rápida expansão dos fluxos e o aumento da inter-relação dos países. Grandes corporações e as transacionais. As empresas transnacionais são grandes corporações que atuam em diferentes países, gerando empregos e renda para grande parte da população local. Algumas dessas empresas possuem campo de atuação em várias partes do planeta e em diversos segmentos, como industrial, alimentício, têxtil, tecnológico, entre outros. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e de serviços. Por vezes, o faturamento dessas empresas globais é maior até mesmo do que o PIB de muitos países, o que lhes confere grande poder de influência sobre os governos nacionais. Globalização e organizações econômicas. A reorganização mundial, que ocorreu após o fim da Guerra Fria, deu origem, então, a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamado de blocos regionais. E todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir o custo de produção e de transporte, gerando assim mais lucros. Vejamos, então, os principais blocos econômicos mundiais, tais quais temos o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, a União Europeia, além de outras importantes, como a NAFTA, a SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Eu espero que vocês releiam a unidade 1, revejam as atividades passadas e estudem bastante, que nossa avaliação vai ser bem fácil. Até mais!